Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da nossa aula de hoje é a hidrólise salina. Que alegria! Então bora começar. Seguinte, Luciano, mas afinal de contas o que é essa bendita da hidrólise salina? Você está lembrado a respeito de neutralização entre ácidos e bases que forma sal e água? Pois bem, o processo oposto, somente isso. Quando você tem ácido reagindo com base, forma-se sal e água. Ácido mais base, sal e água. O processo inverso, quando você tem sal reagindo com água, vai formar um ácido e a base proveniente que foi formado ela, não é isso? Isso é hidrólise salina. Hidrólise salina é quando você tem os íons que formaram o sal reagindo com água e formando as respectivas bases ou ácidos. Somente isso. Ah, Luciano, sempre vai acontecer? Não. Quando é que vai acontecer a hidrólise salina? Dá uma olhada aqui, ó. Somente ocorrerá a hidrólise salina se o cátion ou o ânion, pode ser tanto o cátion e o ânion, ou o cátion ou o ânion, tá bom? Eles vierem de um ácido uma base fraca. Luciano, deixa eu ver se eu entendi. Então, se por acaso os íons que formaram o meu sal vieram de uma base fraca ou e de um ácido fraco, vai acontecer hidrólise salina? Sim. Se por acaso o íon que veio do ácido e da base vieram, que vai formar o seu sal, tá? Vamos lá de novo. Se por acaso os íons que formaram o seu sal vieram de um ácido e uma base forte, isso não vai acontecer. Só vai acontecer hidrólise salina se por acaso os íons que formaram o sal vierem de um ácido ou de uma base fraco. Dá uma olhada. O sal formado pela neutralização entre um ácido forte e uma base forte não sofre hidrólise salina, ou seja, é uma reação irreversível. E isso quando você tem o quê? Um ácido ou uma base forte. Logicamente, a gente vai estudar os casos nos próximos slides. Então, só recapitulando. Neutralização é quando você tem a reação entre um ácido e uma base formando sal e água, não é isso? A hidrólise nada mais é que o oposto, quando você tem os íons do sal reagindo com água, formando os respectivos ácidos e bases que formaram o sal anteriormente. Tudo bem? Esqueci da estrelinha. Olha que bonito, estrela vermelha. Bora! Então, o que nós temos aqui? Lembrando, só vai acontecer hidrólise se por acaso os íons que vão formar o sal, vieram de um ácido e uma base fraca. E estudando os casos. Ah, Luciano, mas eu não estou lembrado. Como é que eu vou determinar quando é que vai ser forte, quando é que vai ser fraco? Vamos começar pela base. Você vai ter a base forte, se por acaso o metal que é formado à base, eles vierem do grupo 1 ou 2 da tabela periódica, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção de quem? Hidróxido de magnésio. Todas as outras bases serão fracas, inclusive o hidróxido de magnésio. Tudo bem? Ah, Luciano, a respeito dos sais, desculpa, e a respeito dos ácidos. Lembrando que você tem os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos são aquelas espécies, aqueles ácidos que não possuem oxigênio. E oxiácidos são os ácidos que possuem oxigênio. Na análise dos hidrácidos, você tem somente o ácido fluorídrico como moderado, o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico como forte, e todos os demais ácidos e todos os demais hidrácidos são fracos. Já na análise dos oxiácidos, você faz o cálculo do número de oxigênios menos o número de hidrogênios que ele tem. Se por acaso o resultado da sua conta matemática der 3, ou seja, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios foi igual a 3, o seu ácido é muito forte. Se por acaso for 2, forte ou moderado, menor ou igual a 0, ele é considerado fraco. Tudo bem? Estudo de casos, o que nós temos aqui? Ah, Luciano, se por acaso eu tiver um sal formado de ácido forte, base forte, o que isso me dá? Ele te dá o quê? Vai ser um sal muito solúvel, só que você não consegue fazer o quê? A hidrólise, uma vez que a hidrólise só é feita com aqueles íons que vieram de um ácido fraco ou de uma base fraca. No caso do sal formado pela reação entre uma base forte e um ácido forte, o sal, ele não vai sofrer hidrólise, tá bom? Ele não sofre hidrólise. E se por acaso no sal que eu tiver, ele vier de um ácido forte, uma base fraca, opa, dá uma olhadinha aqui, ó. O ânion sulfato, representado aqui, tá bom? Não sofrerá hidrólise, pois vem de um ácido forte. Já o cátion de cobre, Cu+, por vir de uma base fraca, sofrerá hidrólise segundo a equação. Tudo bem, belezinha. O que nós temos aqui então, Luciano? O que eu vou ter que entender? Seguinte, está vendo aqui que ele veio o sal formado, sulfato de cobre,
ele veio de uma base fraca e de um ácido forte, não é isso? Então, o íon proveniente da sua base fraca vai reagir com a água, liberando o Q no meio, liberando íons H+, dando assim um caráter ácido. Tá bom? Então, de novo, o sal formado sulfato de cobre possui o íon cobre, o cátion cobre, que ele veio de uma base fraca. Este íon vai sim reagir com a água e vai liberar como subproduto íons H+. Ah, Luciano, e o sulfato não vai reagir com água não? Não, uma vez que ele veio de um ácido forte, é somente aquele íon que veio de um ácido ou uma base fraca que vai reagir com a água, tá bom? Luciano, e se fosse o oposto? Se eu tivesse um sal formado por ácido fraco e base forte, vai ser a mesma análise. Dá uma olhada aqui, ó, hidróxido de sódio e ácido cianídrico. O ácido cianídrico, pessoal, ele é um ácido fraco. Então, esse íon, tá, o cianeto, ele sim vai reagir com a água, liberando como subproduto o OH-. Ah, Luciano, mas e por acaso o íon Na+, ele vai reagir com a água? Não, uma vez que ele veio de uma base forte, lembra, somente os íons que vieram de bases fracas ou ácidos fracos vão reagir com a água, tudo bem? Lembra que é o processo inverso, a hidrólise é o processo inverso? Ele veio antes do ácido cianídrico, não é isso? Depois o ciano reage com a água, forma novamente o ácido cianídrico, mas ele vai gerar como subproduto o OH-. Desculpa. O que isso vai me dar como interferência na minha reação? Ele vai te dar um caráter básico na sua reação. Ah, Luciano, e no caso anterior, o íon cobre ele veio do hidróxido de cobre, que é uma base fraca. Opa! Se ele formou um sal, logicamente em contato com água, ele vai se dissociar e vai gerar os íons. Então, no caso aqui, o íon cobre vai reagir com a água e vai formar a base que ele veio anteriormente, de onde ele veio anteriormente, hidróxido de cobre 2, e gerando como subproduto H+. E esse H+, é que vai dar a característica ácida para a solução. Já no caso, quando você tem um sal formado por uma base forte e um ácido fraco, logicamente o íon proveniente do ácido fraco vai reagir com a água, gerando novamente o ácido de onde ele veio e vai formar como subproduto uma hidroxila ou H-, que vai dar para a solução o seu caráter básico. Luciano, eu tenho uma dúvida. Você falou para mim a respeito de 3 momentos diferentes. O sal formado por ácido forte, base forte, uma vez que ela vai acontecer a neutralização. Contudo, ao acontecer a dissociação, esses íons não vão gerar a base e o ácido respectivo que deu origem a esse sal. Maravilhoso, não vai acontecer hidrólise. Luciano, você falou a respeito do caso onde você tem um sal formado por ácido forte, base fraca, uma vez que o íon gerado pela base fraca vai entrar em contato com a água e vai gerar novamente a minha base e vai me dar como subproduto íons H+, que vai dar o caráter ácido. No caso do sal formado por um ácido fraco e base forte, vai ser o íon proveniente do ácido fraco, que vai reagir com a água, gerando novamente o ácido, que de onde ele veio, e com subproduto a hidroxila, que vai dar o caráter básico. E se por acaso, Luciano, eu tiver um sal formado por ácido fraco e base fraca, o que eu faço? Nesse caso, você vai ter que analisar qual dos dois íons vai ter a menor constante, ou a constante de ionização ácida ou a constante de ionização básica, uma vez que o Ka é a constante de ionização ácida, logicamente ele veio do ácido, e o Kb é a constante de ionização básica. Então, no caso que eu trago para você, o hidróxido de amônio mais o ácido cianídrico, todos os dois são fracos. O hidróxido de amônio é uma base fraca e o ácido cianídrico um ácido fraco. Luciano, qual dos dois vai sofrer hidrólise? Vamos analisar. Experimentalmente é observado que o Ka do ácido cianídrico é 4,9 10 a menos 10 e o Kb do hidróxido de amônio é 1,8 10 a menos 5. Qual dos dois é menor? O que é menor é o que tem a maior potência negativa. Neste caso, como nós já determinamos qual que é o mais fraco, que é o Ka, é o Ka que vai sofrer a minha hidrólise. Dá uma olhada. Como o Kb é maior que Ka, quem sofre hidrólise vai ser o ânion proveniente do ácido. Lembra que a gente fez essa análise? Qual dos dois tem a menor constante de ionização? No caso aqui, a gente observou, e o que tem potência menos 10 vai ser o que tem menor valor. Logo, esse é a espécie mais fraca e é ela que vai sofrer a nossa hidrólise.
Então é o íon cianeto que vai sofrer hidrólise? Sim, uma vez o cianeto vai reagir com água, formando um ácido cianídrico e gerando como subproduto OH-, que é o OH- que vai dar o caráter básico da minha solução. Luciano, faz um resumo? Sim, fácil demais. Lembrando, quando você tem um sal formado por ácido fraco e base fraca, você tem que analisar qual dos dois tem o menor valor das constantes de ionização, seja da constante ácida ou constante básica, e é este termo que vai sofrer a hidrólise. Luciano, faz um resumão aí? Demais. Quando você tem um sal formado por um ácido fraco e base fraca, você tem que analisar qual dos dois tem menor valor de Ka e Kb. E é essa espécie que vai sofrer a hidrólise, como nós já observamos no caso anterior. Em relação ao Ka e o Kb, o Ka é o que tem menor valor e é ele que vai sofrer a hidrólise. É o meu íon cianeto, não é isso? Maravilhoso. O que nós temos aqui então? Ah, Luciano, e se por acaso eu tiver um sal formado a partir de um ácido fraco e uma base forte? Simples, simples, simples. É o íon proveniente do ácido que vai sofrer hidrólise e vai gerar como subproduto o quê? Uma hidroxila, que vai dar para a sua solução um caráter básico. Caso você tenha o sal formado por um ácido forte e uma base fraca, vai ser a base fraca, o íon proveniente da base fraca que vai sofrer hidrólise, vai reagir com a água e vai gerar como subproduto o íon hidrônio ou hidroxônio, é o nosso H+, e é esse H+, que vai dar um caráter ácido para a solução. E quando você tem um sal formado por uma base forte e um ácido forte, ele não ocorre hidrólise. Tudo bem? Lembrando, são só os íons provenientes de ácido fraco e base fraca que vão sofrer hidrólise. Tá bom? Pessoal, esse é o final da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.